بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Prezados irmãos, nós começamos a falar acerca de etiquetas do dua. Mas antes gostaria de parabenizá-los por aqui estarem, escutar, para o vosso benefício, em primeiro lugar. Eu digo isso com muito remorso e tristeza pelo tipo de perguntas que me são colocadas. Pessoas que têm a oportunidade de aprender, não aprendem, não têm tempo de sentar para aprender. Allah deu-lhes essa facilidade de aprender. Hoje há muita facilidade de aprender, não aprendem. Coisas que estamos aqui a falar todos os dias, que eu estou a falar agora aqui, vou chegar a casa, vou receber uma mensagem, questões que eu acabei de falar, questões que falei ontem, questões que falei antes de ontem, mas as pessoas estão aqui, acabou de falar, levantam, vão para casa, não vão dormir, vão ficar nos WhatsApp, nas redes sociais. Aprendam, tirem benefício dessas oportunidades, porque o nosso dever é transmitir e o vosso é de aprender. Perguntas banais, irmãos, banais, que se eu respondo é porque tenho medo de um outro hadith só, senão podia ter dar resposta mais negativa. Irmão, eu estou a falar desses assuntos todos os dias no masjid. E você levanta, eu estou a ver que você levanta e vai-se embora, mas porque tem confiança com o Sheikh, responda, Sheikh. Falo com tristeza, vou continuar a fazer o que é minha responsabilidade, o meu dever, mas sinto bastante ter que me insistir com uma pergunta: se eu estou de jejum, posso degolar a galinha? Quebra meu jejum. Chefe, eu trabalho numa empresa da água, forneço água aos muçulmanos, não pagam, eu vou lá cortar, meu jejum invalida. Meus irmãos, estamos aqui, falamos as coisas todas que invalidam o jejum, princípios gerais, coisas básicas, perguntas banais. É verdade que não há perguntas banais, porque a pessoa se pergunta, quer saber, mas nós demos uma oportunidade, um momento de você sentar e aprender. O tempo que você leva aqui sentar para aprender, nós levamos duplo ou triplo de tempo para preparar aquilo que nós falamos aqui. Eu por vezes durmo 2 horas da manhã, 1 hora, meia-noite e meia. Deixa eu preparar esses 20 minutos que estou aqui a falar. E quem não valoriza? Para mim, eu sinto que estou a fazer o meu trabalho, mas você tem a oportunidade de aprender. No passado não existiam essas facilidades. Então aprenda, tire benefício, melhore tua performance como muçulmano. Se você não sabe se de jejum pode degolar galinha ou não, vai estar a discutir assuntos profundos da religião nas redes sociais. Assuntos profundos, cala Allah, cala Rasul. Você não sabe se pode degolar galinha de jejum? Então, este nível que nós estamos, nós tínhamos nos orgulhar que somos da religião do Iqra, da religião do saber. Primeira revelação para Muhammad, que nós nos orgulhamos, é acerca de saber, acerca de aprender, ir à busca do conhecimento. E nós o que fazemos? Desdenhamos. Não é importante, não é peremptório que seja aqui. Onde for, a oportunidade que você tiver de aprender, aprenda e vai encontro de alhos para poder aprender. Portanto, por isso que só na forma de um desabafo, mas
não afeta diretamente a mim, mas é simplesmente uma lamentação que eu apresento. Nas etiquetas de doar, prezados irmãos, uma das coisas importantes, que até é o motivo das nossas preces serem aceites por Allah subhanahu wa ta'ala, é você fazer doar para alguém ausente. Fazer doar para alguém ausente. E Allah fala no Corão, vários versículos, seja uma prática de outros nabis, fazer doar para ausentes. Allah elogiou aqueles crentes, dizendo, aqueles crentes fazem doar para os outros, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. E aqueles que vieram depois deles dizem, oh Allah, perdoe-nos, اغْفِرْ لَنَا, não só a nós, وَلِإِخْوَانِنَا, e os nossos irmãos, الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, aqueles que vieram antes de nós e se foram, mas se foram com imã, com fé. Portanto, este versículo, Allah elogiou as pessoas que fazem isso. Você fazer doar para os crentes no geral, como Allah diz para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Peça perdão a Allah no que concerne as tuas falhas, assim como no que concerne aos pecados dos crentes e das crentes. Peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciona no Corão o exemplo de Ibrahim, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, doa que ele fez, رَبَّنَا غَفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ, onde ele está a fazer doa para ele próprio, está a fazer doa para os crentes no dia do juízo final. Um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, foi narrado por Muslim na autoria de Abi Darda radiyallahu anhu. Ele diz que escutou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-malak wa laka bimithli." Todo aquele indivíduo que fizer doa ou que faz doa para o seu irmão na ausência deste, Allah subhanahu, são duas narrações. Uma narração vem que Allah delega anjos específicos para fazer amém ao teu favor. Portanto, neste primeiro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, um anjo diz, walaka bimithli, que tenhas a mesma coisa. Então eu lembro perfeitamente quando estamos a fazer este hadith, o meu professor disse, uma das formas que você tem, não tem um cenário exatamente como ele estava sentado a explicar, uma das formas que você tem de ter os teus doás aceitos é você fazer aquele doá que você gostaria para ti, fazer para teu irmão. Quando nós fazemos doá, por exemplo, em congregação, algum pedido, nós dizemos amém, ou Allah aceita. São pessoas que estão a dizer amém. Amém significa, ou Allah aceita. Allahumma stajib. Este é o significado de amém. Ou Allah aceita a prece. O imam está fazendo doá, as pessoas dizem amém, ou Allah aceita a prece. Mas quando você faz doá para alguém, Allah, anjos é que dizem amém. Walaka bimithli. Que Allah aceita que o mesmo aconteça para ti. Então, na forma de explicação deste hadith, eu lembro o professor a dizer que uma das formas que você tem para ter os teus doás aceitos é você fazer doá para outra pessoa. Aparentemente isso é difícil, não é? Imagina, você quer o teu negócio andar bem. Então você faz doá para o negócio do teu irmão andar bem. Isso quando o teu coração estiver limpo. Você quer ver. Este hadith são vários aspectos que podem ser extraídos. A pureza do teu coração para o bem-estar do teu irmão muçulmano. E em troca disso, você tem os teus problemas também resolvidos. Portanto, se você fizer, não perde nada. E se ele tiver, não é, esta situação melhorada ou resolvida, portanto, não há nada de você, aliás, até se orgulhar que eu fiz doá, né, por meu irmão e ele alcançou o sucesso. Portanto, o segundo hadith narrado ainda sobre a autoria de Abu Darda radiyallahu anhu, eles que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dizia,
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. A prece de um crente em benefício do seu irmão muçulmano é aceite. Por que é aceite? Pela sinceridade. Não está aí. Você não está a fazer como escovinha. Você não está a fazer doar porque alguém está na tua frente. Ninguém faz doar negativo na frente de alguém. Até elogiamos na frente. Há pessoas que nos elogiam na frente, mas de trás estão nos picar. Não é? Estão-nos fazer tudo mais alguma coisa por detrás. Mas você, quando faz um doar para alguém que não está aí, nem sequer sabe que você faz doar por ele, vai saber só lá no último dia. Vai saber lá, este indivíduo fazia doar para ti. O teu sucesso foi doar daquele indivíduo que nem sequer tinha qualquer interesse por ti. Talvez um dia você pediu, faça doar para mim, e na tua ausência, você nem sequer sabe se ele fez. Quantas vezes nós pedimos doar, pessoas, façam doar para nós. Nós não sabemos quando é que essas pessoas vão fazer doar para nós. Provavelmente fazem continuamente doar em nosso benefício. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz: da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajaba. A prece de um crente na ausência, a prece de um crente para o seu irmão na ausência deste é aceite. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Diante da sua cabeça está um anjo que foi colocado com esta responsabilidade. Kullama da'a li akhihi, para cada vez que ele fizer doar para o seu irmão. Qual doar? Bi khairin. Doar do bem. Nós falamos ontem acerca do baduá, não é? Baduá é o doar contra. Aqui o hadith vem: kullama da'a li akhihi bi khairin. Cada vez que ele fizer doar, bom doar para o bem, em benefício do seu irmão, qala al-malakul muwakkal bih, o anjo encarregue, né? O trabalho deste anjo é só dizer Amin. Então este anjo diz Amin walaka bimithl, que Allah aceite e que o mesmo aconteça para ti. Doar que os anjos, ou este anjo, encarrega de responder à prece daquele que faz doar na ausência do seu irmão. Ainda a etiqueta de doar ser persistente no doar. Persistente no doar. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme encontra no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila as-sama'i ad-dunya fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu. Todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala desce para o primeiro céu. Como desce? Kama yaliku bishani. Quando nós falamos Allah de descer, a nossa mente puxa o descer como nós descemos. Quando estamos diante dessa situação, para nós não atribuirmos um corpo a Allah, não é? Allah é isento do corpo, Allah não depende do corpo. Como desce? Kama yaliku bishani. Como é apropriado para Allah. Nós não temos que entender questões relacionadas a Allah no seu ser. No seu ser. Portanto, Allah diz: Man yaduni fa astajibu lah. Quem me invoca? Quem me chama para que eu possa responder? Isso acontece sempre. Então, a nossa persistência é a oportunidade que nós temos sempre. E conjugamos com o hadith que falamos ontem, que a pessoa deixa de fazer o doar, alegando que eu invoquei Allah e Allah subhanahu wa ta'ala não atendeu as minhas súplicas. É também etiqueta do doar, fazer doar não só em momentos de necessidade, quando estiverem apuros, não só temos que fazer doar, também quando estivermos em momentos de felicidade, em momento de prosperidade, não só na adversidade, em tempos de tristeza, mas sim quando estivemos em momentos de alegria. Allah subhanahu wa ta'ala diz
por outro, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shiddah." Lembra-te de Allah nos tempos de dificuldade, de facilidade, Ele irá lembrar-se de ti nos momentos de dificuldade. Normalmente, quando nós estamos felizes, estamos bem com a vida, esquecemos de fazer doa. Vou pedir o quê? Se eu tenho tudo, se estou bem, você vai lembrar quando o cerco apertar. Quando você, em momentos de prosperidade, momentos felizes, você lembrar-se de Allah, o hadith diz: "Ya'rifuka fi shiddah." Allah subhanahu wa ta'ala irá lembrar-se de ti nos momentos de dificuldade. Nos duás, é etiqueta e era prática também do profeta sallallahu alaihi wasallam escolher palavras bonitas, palavras concisas, falar pouco, que o significado é muito, mas o que tem que ficar claro? Essa era a forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Mas com Allah, quando nós pedimos, falamos tudo, como nós melhor conseguimos detalhar o nosso pedido. Falamos assim, em particular, quando pedimos perdão, que iremos aqui falar uma das etiquetas também. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam preferia usar palavras que eram curtas, de grande abrangência. Falar pouco, significado deep, vasto. E falamos aqui o hadith ontem. O hadith que fala desta etiqueta: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de fazer súplicas concisas, duás concisos e abrangentes, duás abrangentes, ويدعو ما سوى ذلك, e evitava outras, deixava outras que não eram abrangentes. Por exemplo, só para vermos a abrangência das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, o duá que falamos ontem também: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste duá, você juntou o teu dunya e o teu akhirah. Oh Allah, conceda-nos o bem aqui no mundo e conceda-nos o bem no além, e afasta-nos do fogo do inferno. O que ficou para trás? O que ficou para trás? Não ficou nada. Não ficou nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, gostava dessas palavras. Portanto, se você puder usar palavras concisas, imitando aqui palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso vai também em encontro daquilo que são etiquetas das preces ou dos duás. São muitas etiquetas, mas vamos ainda mencionar mais uma para esta nossa lição de hoje. Quando nós fazemos o duá, em particular, estamos aqui a falar com Allah subhanahu wa ta'ala das necessidades que nós temos, estamos a fazer duá, estamos a pedir perdão no duá que nós fazemos. Portanto, é importante nós reconhecermos os próprios erros que nós cometemos antes de pedir este perdão. Reconhecer. Você não tem de mencionar o pecado que você fez para ninguém. O único com quem você deve mencionar o teu pecado é com Allah. É com Allah. O máximo que você pode fazer quando você precisar de um pormenor, um detalhe, para fazer entender quem você está a questionar, daquilo que você está a querer perceber, é você mencionar numa terceira pessoa. Nunca dizer: eu fiz isto, este pecado. Como algumas pessoas falam: Sheikh, eu fiz isso. Como é que eu posso ultrapassar o teu pecado? Por que você está a dizer para mim o teu pecado? É para eu olhar para ti que você faz esse pecado? Você está a contribuir para eu ter um pensamento de que você faz o tal pecado, um pecado que Allah escondeu, ocultou. Por que você tem que vir falar para mim? Você não tem que falar para ninguém.
O máximo que pode fazer é você questionar na terceira pessoa. Se alguém fizer ou tenha feito uma coisa desta na terceira, dizer que se eu fiz isso, você vai dizer, eu fiz isso somente com Allah. O Allah, eu fiz este pecado. O dua que nós fazemos no salat é o tal reconhecimento. Qual dua que nós fazemos no salat? O tal reconhecimento. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ou zulman kabira. Este dua. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ou zulman kabira. Hadith Sahih al-Bukhari. Portanto, as duas narrações. Oh Allah, eu cometi muitas injustiças contra mim. Zalamtu nafsi, contra mim mesmo. Zulman kathira, enfatiza que muitas injustiças, muitos pecados. Então você pode mencionar isso para Allah. Eu fiz isto, Allah. Cometi este e aquele pecado. Traga o detalhe que você quiser com Allah. Isso você pode fazer. Mas não com qualquer que seja o indivíduo. A não ser se você estiver diante de um Estado islâmico, onde você quer que a pena seja aplicada, aí você alega qual é o crime que você tenha praticado por confissão. Portanto, a regra aqui ou a norma é diferente. Portanto, você reconhece os pecados que você fez, apresenta isso a Allah e depois você pede perdão. Um é dizer, Allah perdoa-me, no abstrato, mas você entra em detalhe, você vai se sentir bem com você próprio. Eu pedi perdão a Allah deste, aquele pecado que eu cometi naquele momento. Portanto, tratando-se do huququllah, obviamente. Huququl ibad é o mais difícil. Huququl ibad é mais difícil. Por que digo isso? Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que al-ghibatu ashaddu min az-zina. A calúnia é mais severa do que o zina, o adultério. Não é que o pecado da calúnia é maior que o adultério. Não. O pecado do adultério é maior que o da calúnia. Mas o profeta diz que a calúnia é mais severa que o adultério. Porque o adultério é um pecado. Você está a transgredir um huququllah. Allah diz que não pode cometer este pecado. Então você vai voltar para Allah. Vai voltar para Allah. Você vai falar com Allah. Tá, este pecado, o adultério que você fez, Allah pode te perdoar. Allah pode te perdoar. Mas o que você não vai fazer definitivamente é você se livrar do pecado da calúnia que você cometeu. Isso você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque você não há de ir falar com a pessoa quem você caluniou, que eu falei isso e aquilo contra ti, contra a tua honra, contra a tua imagem, contra o teu bom nome. Isso você não vai fazer. E se não fizer, este pecado não vai ser perdoado. Então, temos dois pecados. Um é pecado de zina, outro é pecado de calúnia. Do zina, você pediu perdão a Allah, falou com Allah que não vai voltar a fazer esse pecado, foi sincero, taubatan nasuh, Allah pode te perdoar. Mas na calúnia, que é mais leve em termos de pecado, quantidade, aqui zina pode ser pecado de 3 montanhas, não é? Mas a calúnia é só 20 pecados, por exemplo. Aqui você pode pedir perdão, mas aqui, se você não for falar com aquela pessoa, você não vai ter perdão daquilo. Por isso, qual é que for mais difícil? É a calúnia, em termos de resultado final. Portanto, este pecado que estamos aqui a falar, o pronto a reconhecer, é uma das etiquetas, reconhecer os pecados que praticou, detalhar somente com Allah e não com mais ninguém, e desta forma Allah subhanahu wa ta'ala poderá, não é, aceitar os duás, tendo em conta esses princípios, etiquetas que aqui mencionamos. Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.